Médicos e representantes de laboratórios em lados opostos quando o assunto é a venda de remédios nas gôndolas. Atualmente, os medicamentos, mesmo sem receita médica, só podem ser vendidos se o cliente pedir ao balconista da farmácia no balcão. O assunto é tema de uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social. E quem tem as informações é a repórter Ana Raquel Macedo. Boa tarde, Ana Raquel. Houve algum consenso durante essa audiência pública? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Link, e também a quem nos acompanha. Bom, não houve consenso, principalmente em relação à Anvisa e à indústria farmacêutica de um lado e, do outro lado, farmacêuticos e médicos. O que acontece é o seguinte, o ano passado uma resolução da Anvisa revogou uma regra que dizia que a venda de medicamentos isentos de prescrição deveria ser feita dentro dos balcões das farmácias. Essa regra foi revogada e esses medicamentos hoje eles podem ser vendidos fora dos balcões. Médicos e farmacêuticos dizem que pela segurança dos pacientes, dos consumidores, essa venda deve voltar a ser restrita apenas ali naquela área dentro dos balcões. Eles dizem que quando essa venda ela é feita fora dos balcões, facilita que o usuário tenha aquele medicamento à mão e acabe às vezes até comprando por impulso esse medicamento. A Anvisa e a indústria farmacêutica dizem que não, que essas regras elas foram revogadas porque não estavam produzindo o resultado esperado, além de terem trazido uma consequência negativa, que foi o aumento de venda de caixas maiores de medicamentos isentos de prescrição, muitas vezes aí por sugestão dos balconistas. A polêmica realmente é grande e para discutir esse assunto está aqui comigo o deputado Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, autor do requerimento para a realização dessa audiência de hoje. Deputado, boa tarde. Realmente a polêmica é grande e opõe médicos e farmacêuticos à indústria e à própria Anvisa. Como é que o senhor viu o resultado dessa audiência de hoje? Realmente a Anvisa, pelo menos por enquanto, não pretende revogar essas regras. O senhor acha que é o caso do Congresso derrubar essa nova resolução da Anvisa de 2012? Olha, primeiro o que é importante, principalmente para você que está nos assistindo. O que os médicos falam, o que os farmacêuticos, os outros profissionais de saúde falam? Que automedicação não é bom para ninguém. Isso o mundo está falando. Nós tivemos agora um congresso da Associação Médica Mundial, primeiro tema do congresso, automedicação. Medicamento, fármacos não devem ser utilizados indiscriminadamente, porque todos eles, quando utilizados indiscriminadamente, existem os efeitos colaterais, além das intoxicações e efeitos colaterais. Nós entendemos que essa resolução da Anvisa vai na contramão da história, quando na realidade se tenta facilitar utilização de medicamentos. Você colocou um dado no início da sua fala importante. Hoje, pesquisas feitas recentemente mostram que 35% dos medicamentos dos MIPs são comprados por impulso. Você que está assistindo sabe que é verdade. Você entra numa farmácia para pegar um medicamento e acaba falando, não, eu vou levar esse daqui para cá, já vou levar mais aquele outro. E isso nós temos que mostrar para a sociedade, olha, isso é grave, isso pode fazer mal à sua saúde. Agora, a Anvisa alega, deputado, que, essa resolução, dessa proibição que vigorou entre 2009 e 2012, ela não produziu os efeitos esperados e que a gente deve, sim, o consumidor e a própria agência, ir atrás da venda de medicamentos, e aí com prescrição, que estão sendo vendidos nas farmácias sem a receita médica, que esse seria um problema maior, responsável inclusive por 70% das intoxicações por medicamentos, que esses medicamentos isentos de prescrição só causariam em torno de 5% das intoxicações. Como é que o senhor viu esse argumento, que também é um argumento da indústria? Olha, primeira coisa, importante que você está nos assistindo, a gente está pensando em tomar medicamento e causar alguma intoxicação. Alguns causam, a grande maioria deles são os efeitos adversos. Por exemplo, essa casa votou ontem, é um projeto que eu fui relator, para limitar agora esteroides, que é usado para musculação, de aumentar potência muscular. A grande maioria deles pode causar câncer hepático, quando utilizado indiscriminadamente ao longo de anos. Então o que nós estamos falando é que facilitar venda de medicamentos de qualquer espécie, isso é um risco para a sociedade. A única coisa que eu achei importante, e aí me desculpe a Anvisa, acho que a resolução está com um caminho errado, que foi falado tanto pela indústria como pela Anvisa, e você também cita, o problema do balconista. O balconista acaba fazendo o que nós falamos de empurroterapia. Você vai com medicamento, ele acaba convencendo a levar o outro. Se o problema é esse,
Então nós não temos que liberar o uso de medicamentos. Nós temos que debruçar sobre o problema e colocar regras claras, com punições se isso estiver ocorrendo, que também com certeza é um desserviço. Mas liberar porque o balconista está criando esse tipo de coisa, eu acho que nós estamos no mínimo com o diagnóstico bom, mas tratamento inadequado. O senhor atuou de um projeto de decreto legislativo para sustar justamente essa resolução da Anvisa que permitiu esse retorno da venda de medicamentos isentos de prescrição fora dos balcões. A Anvisa, pelo menos por enquanto, ficou claro na audiência, não pretende mudar essas regras. É o caso, então, realmente do Congresso derrubar essa norma da Anvisa? Olha, hoje eu externei para representante da Anvisa sobre isso. Eu tenho esse projeto legislativo, não quis que votasse antes da gente abrir o contraditório, até para poder nós parlamentares nos capacitarmos mais para esse debate. No entanto, eu vejo, olha, os 4 últimos resoluções da Anvisa mais polêmicas, 3 foram caçadas na casa. Essa provavelmente será caçada na casa, provavelmente ainda esse mês. Eu acho que nesse momento nós temos que aumentar o diálogo. Aumentando o diálogo, eu acredito que deva diminuir o nível de tensão. Até porque eu não posso entender, a Anvisa faz uma resolução, antes de fazer a resolução, o que ela abriu? Abriu para que o público se manifestasse. Todas as manifestações foram contrárias, exceto as manifestações da indústria farmacêutica. E mesmo assim a Anvisa toma esse caminho. Então eu acho que é hora de nós estarmos revendo posições, até para evitar o conflito que não interessa a ninguém. Mas o mais importante que aqui, eu acredito que nesta casa nós temos que estar preocupados com a sociedade. E esse tópico especificamente, de automedicação, de facilitação, de empurroterapia de medicamentos para a sociedade, isso é um grande desserviço que nós fazemos para a saúde pública desse país e nós temos que estar atentos e essa casa com certeza estará atenta. Deputado, o senhor deputado Eleusis Paiva, o senhor é médico. O senhor falou que a questão da intoxicação não é o único problema do uso da automedicação. Queria que o senhor então citasse aqui para a gente, para quem nos acompanha, que outros problemas que a automedicação ela pode trazer e que, inclusive, foi o assunto também dessa audiência pública. Eu vou dar 2 coisas relativamente simples, nas nossas urgências, emergências, nos prontos-socorros. Primeiro são as hemorragias digestivas, tanto alta como baixa, num produto muito corriqueiro e vários produtos. Nós temos anti-inflamatórios que pode levar a gastrite, pode levar a hemorragia digestiva. Nós temos o ácido salicídico, que é utilizado frequentemente, que pode também levar a hemorragia digestiva, e são frequentes, não é a intoxicação, é o efeito colateral. Nós temos um outro medicamento muito usado agora, um problema de dengue, essa epidemia de dengue que nós estamos vivendo no país, que é o paracetamol. Todos os países envolvidos estão obrigando a pôr em letras garrafais, orientação. O uso de paracetamol em doses altas e prolongado pode levar lesões hepáticas. Então o que é importante? É que todo fármaco possa ter e tem as suas contraindicações. Por isso que o uso inadequado pode você também ser vítima de uma alta medicação, de estar tomando um medicamento e depois, quando nós formos avaliar, temos problemas seríssimos, insuficiência renal, vários pacientes com insuficiência renal, também o uso de medicamentos. Então nós temos que ter hoje a clareza, a seriedade de saber que a automedicação é um problema de saúde pública e todos nós temos que estar envolvidos para poder não deixar que você seja vítima de uma situação desse tipo. Eu agradeço ao deputado Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, autor do pedido para a realização dessa audiência hoje sobre venda de medicamentos isentos de prescrição. Lembrando que a Comissão de Seguridade Social e Família, onde foi realizada essa audiência pública, volta a discutir diversos outros assuntos também relacionados à vigilância sanitária entre os dias 6 e 9 de maio, quando faz uma semana da vigilância sanitária. Voltamos aos estúdios.